2 Timóteo capítulo 2, vamos lá? Para quem vem pela primeira vez, nós estamos ministrando uma palavra tremenda da parte de Deus. No livro de 2 Timóteo, desde março do ano passado, estamos terminando 2013, começamos essa série de palavras em março de 2012. E nós não terminamos essa palavra esse ano ainda. Provavelmente em 2014 a gente ainda fica em 2 Timóteo. Como é que a palavra de Deus é rica, né? É só gastar tempo com ela, que você ouve Deus falar. E a gente tem aprendido que Deus só fala com quem Ele sabe vai ouvir, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Se Ele sabe que você não ouve, você acha que Ele vai perder tempo falando contigo? Mas não vai mesmo, né? Ele tem mais o que fazer na vida. Deus, diz a sua palavra, ela nunca volta vazia. Ou seja, Ele só fala, Ele só libera a palavra para quem Ele sabe ouvirá, obedecerá. Senão, o que sobra é silêncio de Deus, o que sobra é angústia, não é? Agora, nosso Deus é um Deus que fala. Você crê nisso, amém ou não? Então diga assim, fala Deus, porque teu servo ouve. Aleluia. Nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 2, e nós estamos estudando, nesse ano, desde o iniciozinho, alguns conselhos já que Paulo tem dado, quem está no final, aconselhando Timóteo que está no início. Nós estudamos versículo 4, que diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Paulo está dizendo, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Nós aprendemos no capítulo 5, versículo 5, nenhum soldado em serviço se embaraça, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ele está dizendo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Você pode ser um soldado, você pode ser um atleta, você pode ter chegado em primeiro lugar, você pode ter ganhado a batalha, mas se descobrirem que você não lutou de modo legítimo, você não leva o troféu. Então, mais importante do que chegar lá, do que o destino, é o jeito de chegar lá. Nós aprendemos no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aprendemos que o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não coma. Então, quem não trabalha e não morreu de fome, está em pecado. Não é? Porque Deus não pode abençoar vagabundo. Então, tem muita gente que não trabalha e diz assim, eu vivo pela fé. Não, não vive não, filho. Não vive não. Você está errado de estar vivo. Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Pergunta, irmão, está do seu lado. Tu é chegado ao trabalho? Não pergunta nem. No versículo 7 nós aprendemos, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera, ele está dizendo, não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Aprendemos no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo, cuidado com o lapso de memória espiritual. Lembra-te de Jesus Cristo. Como quem diz, é fácil se esquecer de Jesus. Como quem diz, é fácil abandonar a Deus. Difícil é voltar para Ele. Por que deixar a Deus é fácil? Porque nele nós somos verdadeiramente livres. E por que é difícil voltar para Deus? Porque nós somos escravos do pecado. E como é que começa o abandono e a escravidão do pecado? Lapsos de memória. Esqueci hoje da palavra, esqueci hoje de orar. Esqueci hoje no culto, esqueci hoje de falar com ele, esqueci. Pronto, e a gente adoece sem que haja a possibilidade de cura. Aprendemos no versículo 9. Lembra de Jesus Cristo, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Paulo está dizendo assim, ó, eu não me esqueço de Jesus, me lembro dele sempre, mas a despeito disso, ainda sofro pelo nome dele. O que Paulo está dizendo assim, ó, coloca teu eu no seu devido lugar. Porque há muitos eus em pessoas que só serve a Jesus se não tiver dor. Porque se seguir a Jesus tiver dor, esse eu diz assim, eu não me rendo mais a Jesus, vou embora. Aí Paulo vem e diz assim, ó, Timóteo, bota teu eu no seu devido lugar, aos pés de Jesus. Quando eles entrar numa de querer deixar de ser quem é por causa da dor, bota ele no seu lugar. Pô, essa palavra foi tremenda. Essa eu guardei no meu coração. No versículo 10, nós aprendemos.
Pois por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo diz assim, o amor, quando é Deus em nós de verdade, tem a geografia da cruz. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos. No versículo anterior ele diz assim, sofro pelo nome de Jesus. É um amor vertical. Mas ele está dizendo, também sofro por amor aos eleitos. É o amor horizontal. Vertical, horizontal, é a geografia da cruz. Ele está dizendo, quando o amor é Deus em nós de verdade, ele tem a geografia da cruz. Ele é em direção a Deus, mas em direção ao próximo. Quem diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão, mente, diz a palavra. Quem diz amar ao próximo, mas não acredita que esse amor veio de Deus, peca. Quem ama a Deus e não ama irmão, vira religioso fanático. Quem pensa amar o próximo, mas não ama a Deus, não passa de um filântropo. Agora, quando eu amo a Deus e ao próximo, eu cumpro o Evangelho. E aí eu tenho Deus do Evangelho. O que mais que nós aprendemos? Aprendemos no versículo 11. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Paulo está dizendo, só encontra sentido na vida aquele que aprendeu a morrer. Paulo está dizendo, se, pois, já morremos com ele. Ele está dizendo, a gente morre para o pecado, a gente morre para o mundo, e se a gente morreu para o mundo, ele está dizendo, então nós vamos viver com ele. Por que tem tanta gente que não consegue achar vida na existência? Porque não aprendeu a morrer. E a Bíblia diz que aquele que guardar a sua alma, perdê-la. Mas aquele que por amor a Cristo, ao Evangelho, perder a sua alma, salva-la. Então só encontra sentido na vida quem passou pela morte. Ganha quem sabe perder. E o que mais? Nós aprendemos no versículo 12. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ele está dizendo, não seja insensato na tua semeadura. Os frutos dela são inevitáveis. Então ele está dizendo, se eu persevero, eu reino. Se eu não persevero, não vou reinar nunca. Se eu sou inconstante na minha fé, se eu sou inconstante na minha relação com Deus, não imagine ter uma vida que da qual você tem equilíbrio, você tenha paz, que você reina, seja rei dela, tenha controle. Se você não é alguém que persevera em sendo quem é, como eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, você está bem, estou mal, estou bem, estou mal. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu blasfemo. Se eu estou bem, eu vou à igreja. Se eu estou mal, eu não vou mais. Se eu estou bem, eu leio a Bíblia. Se eu estou mal, eu não leio mais. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu não estou bem... Se você não é perseverante, esquece equilíbrio, irmão. O que eu gosto da Bíblia é que ela não engana ninguém, né, cara? Ela não tira ninguém por idiota. Olha, é assim, meu filho. Se não for assim, você perde tempo. É por isso que Jesus, no iniciozinho, você aprendeu aqui, diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, alguém aí quer vir após mim? Eu quero tio. Não, pera, não vem já não. Antes de você vir a mim, você tem que fazer uma coisa, primordialmente. Qual é? Se alguém quer vir após mim, negue a quem? A si mesmo. Toma a tua cruz, depois vem e segue. Porque se você me seguir, mas não querer se negar, vai seguir à toa. Ainda que seja a mim que você esteja seguindo, vai perder tempo na vida. Vai para balada, irmão. Pelo menos um prazerzinho na carne você vai ter. Dura alguns minutozinhos, é verdade, mas você vai ter algum. No final você vai para o inferno. Mas na terra você teve algum. Para Deus, é melhor um incrédulo de verdade do que um crente de mentira. Porque o crente de mentira não tem prazer nem lá e nem cá. Então a Bíblia não engana ninguém. Nós nos enganamos a nós mesmos. Isso é que eu amo na palavra. Né? Coisa tremenda. E aí, na quarta-feira passada, nós começamos o versículo 15, que diz assim, procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
que faça mais o quê? Que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. Como é que eu tenho que manejar a palavra? Bem. Então nós nos prendemos essa segunda parte, que maneja bem. Então, para Deus, um obreiro aprovado é aquele cuja vida não gera vergonha em Deus. Não quer dizer que não seja perfeita, que seja perfeita. Mas é um imperfeito lutando contra essa imperfeição constantemente. É um problemático que não esconde diante de Deus ser um problemático. Que não vende a imagem de uma coisa que não é. Ele é honesto. Ele pode ser complicado, mas é honesto. Ele pode ser um problemático. Ah, mas esse cara é honesto, mano. Esse cara se enxerga. E você sabe que quando uma pessoa se enxerga, de fato, de verdade, só pode olhar o outro como? Com misericórdia. Não tem outra forma. Então, quando você vê um monte de juiz se metendo na vida de todo mundo, o que o juiz está revelando? Que ele não sabe nada de evangelho, de si mesmo e de misericórdia. Quando eu me encontro com alguém que vive apontando o dedo para tudo, bom, esse juiz não revela o ser que está sendo julgado. O juiz revela-se a si mesmo. Você está aqui no centro, ó, o juiz está julgando o réu. Porque pastor ele é pecador? Porque pastor ele não sei o quê? Porque pastor nós não podemos admitir isso dentro da igreja? Porque pastor blá 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 blá. O juiz está querendo vender uma imagem do seguinte, ó, eu sou muito melhor do que ele. Aí ele imagina que quem está sendo revelado diante de Deus é o réu. Mas diante de Deus está sendo revelado quem julga. E sobretudo quem julga, revela que não entendeu nada de evangelho. Porque esse pecador que não merece estar no nosso meio, é quem de fato deve estar no nosso meio. Ele não merece, correto? O que é graça? Não ouvi? Favor que não se merece. Ele não merece. Como graça é um favor que não se merece, a igreja é a comunidade do quê? Da graça, diga, a igreja é a comunidade da graça. Você não está debaixo da graça de Deus, amém ou não? Não é a palavra que diz que a minha graça te basta? Então, quando um cara vê um cara que não merece, você fala assim, então você que tem que estar com a gente. Agora, quando você vê um cara que diz assim, esse cara não pode ficar aqui, bota ele para fora, irmão. Quantas vezes nós já vimos isso aqui, irmão? Já tivemos projetos aqui que levantavam aqueles diaconão, que antigamente era dono da igreja, mandava em tudo. Pastor, nós não assumimos. Uma vez eu estou um travesti. Tem um travesti na nossa igreja. O travesti fica, o senhor sai. O senhor já está salvo. O travesti, talvez não. Embora a Bíblia diga que as meretrizes nos antecederiam no reino dos céus. Então, esse varão aprovado não é alguém perfeito. É alguém que reconhece a sua imperfeição e luta contra ela. O varão aprovado é aquele também que maneja bem a palavra. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Tem muita gente que sabe quantos livros tem na Bíblia. Quantos livros tem na Bíblia? Não ouvi. 66. Quantos livros tem no Velho Testamento? Não ouvi. 39. E no Novo? 27. Qual o primeiro livro da Bíblia? E o último? Apocalipse. Quantos capítulos tem Apocalipse? 22. Cara, os caras sabem tudo de Bíblia. Quem foi a mãe de Moisés? Ninguém sabe? Joquebede. Quem foi a tia de Joquebede? Tem gente que sabe, cara. O cara chega assim, pastor, tinha um irmão que era assim. Pastor, tem uma pergunta para o senhor. O senhor sabe quem foi a irmã da tia, da cunhada, da prima de Moisés? Pô, não faço a menor ideia, mano. Não faço a menor ideia. Foi fulano de tal. Ele passou a semana inteira pesquisando nos livrinhos de pesquisa. Aí eu não sabia, ele dava um sorrisão, como quem diz, eu sei mais do que o pastor. Ele saia para lá achando que quer saber. Quando eu saia para cá, eu falava assim, cultura inútil.
Para que serve isso, cara? Irmão, o que te acrescenta saber que Deus é Pai, que Jesus é Filho, que o Espírito Santo consola? Todo mundo já sabe disso. O que adianta saber teologia? Encher a cabeça de informação bíblica? O que adianta chegar aqui, dar uma aula de doutrina que você fala, caraca, o pastor sabe muito teologia. Pô, estou impressionado com o saber desse pastor teológico. Aí tu sai e diz, agora onde é que eu aplico isso na vida? Meu ônibus atrasou, estou querendo matar 15. Serve para quê nessa ira que eu estou? Não, para ira não serve para nada. Eu estou com angústia danada porque a conta venceu, tem 3 meses e o cara vai cortar tudo amanhã. Como é que eu faço? Como é que eu durmo? Eu não sei, ele falou sobre a tia de Joquebede. Você está entendendo o que eu estou falando? São tudo extraído da Bíblia. Tudo extraído da Bíblia. Tem gente que, para falar mal da gente aqui, fala assim, pastor, eu nunca falo sobre a volta de Cristo. Pô, tu quer que eu pregue todo dia sobre a volta de Cristo? Alguém aqui não sabe que Cristo vai voltar? Todo mundo já sabe. Mas não tem que falar sobre a volta de Jesus. Como todo dia? Por que eu não falo sobre céu o tempo inteiro? Por uma simples razão, você já aprendeu. Jesus é o caminho. Quem está em Jesus aqui, diga glória a Deus. Então, tu vai parar no céu de qualquer jeito. Então, eu não penso no céu nenhuma vez na minha vida, irmão. O céu deve ter ruas de ouro, paralelepípedo de cristal. Minha conta de luz está atrasada, mano. Se desse para tirar uma lasquinha de ouro da rua do céu para trazer para cá para pagar a conta, mas não dá, meu. Eu quero saber de rua de cristal, eu quero saber de céu, meu. Eu só preciso estar no caminho. Eu vou chegar lá. O senhor tem que falar sobre o inferno. Para quê? Eu estou no caminho. Eu não vou para lá. Aí nós ficamos manejando a palavra, fazendo os nossos cursos teológicos, filosóficos, exegéticos. E a gente fica feliz porque sabe demais. É engraçado ver um seminarista quando entra para o seminário. Mano. Aí o cara vem no primeiro ano aí. Descobriu que existe teologia contemporânea. Aí vem dar aula de teologia contemporânea para nós, mano. Aí o cara vai mudando roupa, mudando linguagem. Chega no terceiro ano, então, ele é papa gospel. Aí o pastor está fora da visão. É sempre a mesma coisa. O cara fica espiritual demais. E tá, mais um seminarista que sabe tudo, menos que não sabe porcaria nenhuma. Mas o resto ele sabe. O cara fica estupefato com os saberes teológicos. Aí legal, pega esse saber todinho, hein, filho. Tenta transformá-lo em prática para você que está perdendo o amor pela esposa. Transforma em prática para gerar de novo a fome que você já teve por Deus e pela sua palavra e que não tem mais. Pega essa palavra e transforme-a em paz. Porque você não a tem há muito tempo, porque seu filho está sumido de casa há 1 mês nas drogas e está no crack. Transforme essa palavra em remédio para dormir. Não, isso eu não sei, pastor. Então você não sabe nada da palavra. Se a palavra não passa de verbo, que enche a cabeça, mas não desce ao coração, para reger os pés, para ser lâmpada para os pés, ou seja, reger o meu caminho, luz para o meu caminho. Ele está dizendo que a palavra é lâmpada para os pés, está dizendo, não existe dia nem noite que impeça um servo da palavra de caminhar. De dia o sol da justiça te conduz, de noite a palavra ilumina teu caminho. Deus está dizendo, portanto, que não existe terrenos intrafegáveis para quem maneja bem a palavra. Lâmpada para os meus pés. Agora a gente fica embevecido pela teologia. A gente fica embevecido pela oratória poderosa, pelos gritos, pelos arrepios. Mas uma palavra que nos gera sabedoria, que, como eu digo sempre, não apazigua a alma, não traz a paz que excede todo entendimento para a razão e para a emoção, para a mente e para o coração.
manejar bem a palavra. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Nesses 30 minutos, eu quero, uma vez que nós manejamos bem a palavra, só para mostrar para vocês algumas nuances que a palavra, sendo bem manejada, gera na gente. No nosso cotidiano. Algumas nuances. Bem, eu poderia ficar aqui 10 anos falando o que a palavra pode gerar em nós. Mas vamos a algumas assim, bem rapidinho. O que a palavra gera em nós? Abra a tua Bíblia em 24, 35 de Mateus. Quem não conhece esse versículo? 24, 35. Vamos ler juntos? Vamos lá? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passam? E a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus, o Deus do reino, onde o reino está? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus tem um rei, que é Deus. A sua palavra habita onde? Dentro de nós. Escondi a tua palavra aonde? É dentro de nós. Não é o livro. O livro que você tem na mão é um livro como outro qualquer, se o conteúdo dele não entrar no coração e se transformar em vida. Só os esotéricos gospel não entenderam isso. Que bota lá o livro aberto no Salmo 91 na penteadeira da sala. Como é que é o nome do móvelzinho da sala? Hein? Penteadeira não existe mais. Hein? Criado mudo. Então a Bíblia muda também na vida dos caras. Bota lá no Salmo 91. O cara pensa que aquilo é amuleto, mano. Ele acha que é poder no livro. Outro dia eu joguei uma Bíblia aqui pro alto, o cara só faltou me dar um tiro de lá, mano. Que é isso? Uma irreverência com a palavra de Deus. Pergunta se ele leu uma palavra 2 dias essa semana. Ele acha que reverência é pegar o livro e amassar. Mas ele não acha que seja reverência passar bem longe dela. Como eu já disse aqui, olha para a Bíblia e diz assim, estou contigo e não abro. Isso é que é irreverência. Irreverência é abri-la e ouvir o que a palavra diz e não praticar. Isso que é reverência. Agora veja o que a Bíblia está dizendo. As minhas palavras jamais passarão. A palavra está dentro de nós. Se ela não sai do livro e se transforma em rema na minha vida, se ela não sai da condição de verbo e se transforma em trilho para a minha vida, se ela não é praticada, isso não é a palavra de Deus. Isso é um livro. Ela se transforma em palavra quando ela é vivida. Aí ela é a palavra de Deus. Ela tem poder não no livro, mas quando ela está em mim. A palavra que o diabo respeita não é o livro, sou eu. Porque eu vivo o livro. É você. Porque você vive o livro. Não há poder no livro. Há poder na palavra. Agora, quando a Bíblia diz que a minha palavra permanece para sempre, do que ele está falando? De estabilidade existencial. Neil, se você vive pela minha palavra, a minha palavra não passa. Então você vai ter estabilidade. Se você viver pela minha palavra, você vai ter longevidade. Você vai ter, como eu digo sempre, a bênção da permanência, Neil. Por que ele dá estabilidade existencial e por que é importante? Porque num tempo cada vez mais relativo como o nosso, de tantas mudanças e transformações, diga que não é extremamente importante ter um refúgio absoluto e imutável. Porque hoje isso aqui é certo, amanhã é errado. Não voltou a ser certo. Mas peraí, irmão. Eu sou de um tempo que tomar leite com manga matava. Quem é desse tempo aí? Não toma isso. Você está maluco? Mas o que houve? Leite de manga mata. Aí passa um tempo, me dá um suco de manga com leite. Falei, pô, meu. Chega uma hora que comer ovo é colesterol que mata. Aí agora o nutricionista, a clara do ovo é o alimento mais saudável que existe no planeta. Quer ficar forte? Clara de ovo. Falei, pô. Muda tudo. Os remédios que a gente toma.
Verdade, num tempo de mudança doida, é uma mudança louca, cara. Se você parar para pensar direitinho, você não sabe se é certo, se é errado. Você fala, meu Deus do céu, o que eu faço da vida? Bom, viva pela palavra, irmão. O que a palavra diz? Ah, essa não muda não, filho. Você não vai perder tempo tentando se adaptar aqui, se adaptar ali. E mudou. Voltou. Não. Palavra. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Você não vai perder tempo em adaptações desnecessárias. Você não vai ficar surtado querendo responder às mutantes transformações desse tempo. Louco. Onde tudo é relativo. Tudo é mutável. Hoje tu diz uma coisa, mas tu não disse outra. Isso foi ontem, cara. Hoje eu sou outro. Pô, não é possível, cara, mas eu confio em você. Pois é, o que a Bíblia diz sobre isso? Viva pela palavra. Viva pela palavra. Nós precisamos de absolutos imutáveis. Esse absoluto imutável é a palavra. Nós vivemos num tempo, irmão, de tantas informações, que a gente não tem tempo de processar todas elas. Tu compra um bagulho desse aqui, tu pode passar 10 anos com esse bagulho que você não vai usar tudo que ele te proporciona. Ninguém sabe usar um iPad. Teu telefone, você acha que sabe? Quem sabe usar o telefone? Tudo que o telefone faz aqui. O teu pode ser daquele de 1612. O primeiro tijolão, lembra? Tu botava na cintura, andava de lado. Tão pesadão que era. Nem aquele a gente sabia utilizar. Agora, tu pegou o iPhone hoje. Pô, peguei o iPhone 20. E caraca, tem o iPhone 20. Pô, da uma semana saiu 21. Se tu levar 20 anos para usar o 20, tu não vai conseguir usar o 20 todo. Mas tu já está atrás do 21 porque tu tem que andar adaptado. Tu faz um curso hoje de medicina, é um número de matéria. Ano que vem já tem mais matéria. Nós temos que nos adaptar. É tanta informação, tanta informação. O que acontece? Nós sabemos um pouquinho de tudo um pouco. Não sabemos de nada totalmente. Não nos tornamos especialistas em mais nada. Nós somos em tudo pela metade. Ora, se eu sou em tudo pela metade, como é que eu posso querer completude? Como é que eu posso querer totalidade? Como é que eu posso querer equilíbrio? Se quando eu estou me ajeitando aqui, pastor, mudou tudo, vem para cá. Eu não quero saber, cara. Eu vou voltar para a palavra. É a palavra quem tem que reger a nossa vida. Lâmpada para os meus pés. Deus, meus pés são regidos pela tua palavra. A tua palavra mandou ir para a direita, Deus. Mas Deus, está todo mundo para a esquerda, meu filho. Pela palavra, filho. Mas, Senhor, parece que está todo mundo se dando bem, Deus. Filho, permanece na palavra. Mas, Senhor, está dando dinheiro, Senhor. Meu filho, permanece na palavra. E é na palavra que está dizendo, melhor é o fim das coisas. Há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles conduz o quê? A morte. O Senhor está dizendo, é a palavra que te dá estabilidade existencial. O homem contemporâneo vai atrás do que dá certo. O homem da palavra vai atrás do que é certo. Nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que é certo dá certo aos olhos da contemporaneidade. Andar pela palavra, muitas vezes é ser chamado de otário. Andar pela palavra é ser chamado de careta, de bobão. Andar pela palavra é perder um monte de amigos e honras humanas. Mas o Senhor está dizendo assim, escolha quem você quer agradar. Fica com a palavra, meu filho. E você vai ter estabilidade na vida. Um homem que maneja bem a palavra da verdade, sabe disso. Mas pastor, meu Deus do céu, está todo mundo, ainda não ficou um aqui. O que a palavra diz, Neil? A palavra diz aqui, teu nome não é todo mundo, Neil. Paga o preço, meu filho. Fica na palavra porque essa é absoluta. Você está entendendo essa palavra mesmo ou não? Catuca, alguém fala assim, fica na palavra, irmão. Viver pela palavra produz estabilidade. Uma outra coisa assim que a palavra produz, quer ver? Marcos capítulo 4.
Vamos a Marcos capítulo 4. Olha aí. Marcos capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador. Diz que foi semeado em 4 terras, em 4 corações. Nos 3 corações primeiro frustraram-se. No último, deu certo. Olha o versículo 20. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que, o quê? Ouvem a palavra e a recebem. E porque ouvem a palavra e a recebem, o que diz o texto? Dão fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Um caiu nos espinheiros, bicho comeu. No canto da rua, o vento levou. Entre os pedregais, o calor queimou. Um caiu em boa terra, esse frutificou. Quem são esses? Diz o texto. São os que ouviram a palavra e receberam. E porque ouviram a palavra e receberam, dão frutos. Então, o que a palavra faz em nós? A palavra em nós impossibilita a esterilidade. Possibilita o fruto. Pô, o pastor tá bravo aí. Tá rolando mais, não sei o que tá rolando. Aí, terra estéreo, pastor. O bagulho tá doido, pastor aí. Nada dá certo aí. Marrou tudo, tranca a rua. Não, o tranca-rua não precisa se preocupar com um homem da palavra que não passa pela palavra. Com analfabeto aos olhos de Mário Quintana. Você já aprendeu? Para Mário Quintana, analfabeto não é quem sabe ler. É quem sabe ler e não lê. Porque o que se requer de quem sabe ler? Que ele leia. Se ele sabe ler e não lê, Mário Quintana diz, esse é o analfabeto. Então, pastor, estão fazendo trabalho contra mim, pastor, macumba. Botaram meu nome na boca da coruja, está diante da coruja. Botaram meu nome na boca do sapo, enterraram no cemitério. Tu anda na palavra? Coitado do sapo, coitado da coruja, irmão. Você é Israel e contra Israel não vale encantamento. Catuca quem está na frente. Macumba não te pega não, irmão. Contra Israel não vale encantamento. Israel, o povo da palavra. Agora, se não há encantamento, se não há obra, se não há o quê? O que há é que você não anda na palavra. Você não é terra boa. Então você está marcado pela esterilidade. Porque não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que porque ele recebeu, depois de ter ouvido, ele internalizou a palavra, deixou de ser verbo, passou a ser rema, passou a ser vivida. Ele passou a ser, portanto, uma carta andante, um livro andante. Então, ele semeia e dá. Porque quem vive na palavra não conhece esterilidade. Então, se você quer voltar a colher na tua vida, volta para a palavra. Se você é da palavra. Aí, nós somos distraídos, muitas vezes, dentro da própria igreja. Nós achamos que não estamos colhendo, então nós vamos para a campanha da prosperidade. Nós vamos atrás do apóstolo fulano de tal. Nós vamos para a corrente dos 1.600 pastores. Nós fazemos jejum. Fazemos um monte de coisa. E nós vemos os retetés dos retetés dos retetés acontecendo. Fogo de Deus. E a gente volta para a vida, continua estéril. E o Senhor está dizendo assim, filho, não precisa pirotecnia. Você só precisa voltar à essência. Volta à palavra. Só isso. Coisa linda do evangelho, né, cara? Coisa linda. Impossibilita a esterilidade. Agora, num tempo de tanta competitividade, logo de descartabilidade, se a gente está competindo o tempo inteiro, irmão, quem perde é descartável. Então, se você não frutifica, se você não produz, tem um monte de gente produzindo no teu lado. Ó, o patrão vai descartando, a vida vai descartando, o sistema vai descartando, tudo vai descartando. Então, nesse tempo de competitividade louca, portanto, descartabilidade, né? Se perde, é substituído. É muito importante não ser vencido pela inércia, não ser vencido pela esterilidade.
saber que você não parou de ser nem de fazer em função de não ter colhido. Porque só para, é vencido pela inerte. Só desiste quem plantou e não colheu. Porque quem está plantando e está colhendo, meu irmão, ele não para nunca. Ele não vai conhecer a inércia. Ele não vai cair naquela palavra que aquele que quem lançou mão do arado não pode mais o quê? Voltar atrás, olhar para trás. E se o fizer, minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo, você vai ter a bênção da continuidade, como nós falamos, a permanência existencial, e essa permanência vem como produto de uma vida que semeia e colhe. E se não colher, tem consciência que está na palavra, bom semeou e solo errado. Você vai voltar, vai aprender com os teus erros e vai continuar semeando. Não há nada que possa parar um homem nas mãos de Deus. Isso é a palavra de Deus. Impossibilita esterilidade na nossa vida. A esterilidade gera alguns problemas em nós graves. E entre estes, ele tem o poder de adoecer a estima. Eu olho para a minha história de semeadura sem fruto, eu falo, eu sou um fracassado, meu. Caraca, meu. Minha estima vai lá embaixo. Aí chega um momento que com a estima baixa, porque não tem histórico, primeiro gera revolta. Mas a revolta não muda nada, só piora. De revolta gera comodismo. E o comodismo nada mais é do que se reconhecer merecedor do fracasso. Estima adoecida. Mas a esterilidade não só adoece a estima. Ela carrega outras realidades em si. A esterilidade, além de afetar a minha estima, me torna refém do histórico frustrado, portanto me rouba a esperança de continuar semeando. A esterilidade carrega a palavra de Deus sobre a vida do estéril, sobre o inerte pesada. Você estava semeando, não colheu fruto. Então tu voltou para trás. A palavra diz que ele não encontra prazer em você. Aí, olha a palavra de Deus para a gente pensar. João 15. João 15, 16 é um texto que você conhece bem a beça também. O que Jesus diz aí? Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Agora, se ele nos escolheu, tem um propósito nisso. E vos designei para quê? Para que vades e deis, não ouvi, frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim de que, permanecendo tal fruto, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Deus está dizendo assim, Neil, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Agora, quando eu escolho, eu dou propósito. Eu dou missão. Eu vocaciono. Eu vocacionei você para frutificar. E por que eu quero que você frutifique, seu fruto permaneça? Para que tudo que você peça ao Pai, você colha. Olha que coisa interessante. Esse texto está dizendo, primeiro, nosso chamado, nossa vocação é para frutificação. Eu fui chamado para frutificar. Repita comigo, eu fui chamado para frutificar. Frutificar é vitória sobre a inércia. Frutificar é vitória sobre a esterilidade. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Essa é a sua vocação. Ir além. Agora, nós aprendemos também que do cumprimento da minha vocação, que do cumprimento do meu chamado, que é para frutificação, depende a minha colheita. Eu sou chamado para frutificar. E ele diz, o seu fruto tem que permanecer para que tudo quanto você peça, você receba. Então, se de um lado eu nasço para frutificar, a minha colheita diz que depende do atendimento ao meu chamado, da minha vocação. Portanto, meu irmão, segura a palavra de Deus aí, você que é um crente em fuga. Você que foi chamado por Deus um dia, você que sabe que foi eleito.
E você abandonou a comunhão de Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus, e está vivendo nesse mundo perdido em torno de si mesmo, do seu prazer, do seu desejo. O teu mundo é do tamanho do teu umbigo. Deus está dizendo, você não vai ser feliz nunca. Você vai correr, vai envelhecer. E quando você não conseguir correr mais, vai descobrir que não construiu nada. E quando olhar para trás, vai descobrir que não tem nada sobre o que você possa escorar no tempo da queda. E mais, não vai ter força para continuar. Que é isso, pastor? Isso é para gerar medo? Não, isso é para gerar consciência. E aqui eu repito que eu já vos ensinei. Isso não tem a ver com salvação. Você está salvo. Morra e vai para o céu. Mas enquanto não morre e vai para o céu, vive o inferno. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo que a minha vocação é atender o seu chamado de frutificação. E do atendimento ao meu chamado depende a colheita da minha vida. Se eu fugir do meu chamado, se eu fugir da minha vocação, não há colheita que eu faça que seja projeto de Deus para a minha vida. Questione tua prosperidade. Questione tudo que você tem, porque talvez não tenha sido Deus que tenha te dado. E se não foi Deus que tenha te dado, aquele que te deu, quando você menos esperar, toma de você de volta. Aí é só a gente olhar ao lado e a gente vê o histórico da vida de tanta gente que vem perguntar o que está acontecendo, pastor. E às vezes está tão doente que nem a verdade você pode dizer. Porque quem vira inimigo é você. Porque o que a gente quer ouvir é como sair desse buraco. E o que a gente mais quer? Milagre. Deus, eu vou me consagrar, pastor, eu vou me consagrar, eu vou fazer a campanha, pastor, eu vou dobrar o meu dízimo, não vou faltar mais um culto, segundo, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, eu vou estar aqui, vou ser o último a sair da igreja, vou perguntar aí se o pessoal da limpeza quer que eu ajude a limpar a igreja, e eu vou estar junto aí. Aí o cara faz tudo para que Deus faça um milagre e mude a história que ele vem desconstruída há 20 anos em 20 minutos. E cuja desconstrução e derrota a gente joga na conta do diabo. E Deus diz assim, ó, o meu povo não é destruído pela ação do diabo. O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Entendimento. Você não está onde está, filho meu, porque o diabo se levantou contra você. Você está onde está porque viveu inconsequentemente sem entendimento. O diabo é aquele para quem nós temos lançado toda a iniquidade. Lançamos sobre ele a culpa de todo o nosso fracasso. Lançamos sobre ele a culpa de toda a nossa incompetência. E aí entramos em campanhas, mudamos de igreja, vamos para a igreja um pouco mais poderosa. Vamos estar com um pastor um pouco mais poderoso. Aquele pastor diz assim, irmãos, essa semana eu vou passar a semana inteira em consagração. E na sexta-feira nós vamos ter aquela oração forte. Aleluia. Oração forte. E Deus vai lhe dar vitória, porque eu vou passar a semana inteira em consagração. Aí eu fico pensando, engraçado, a vitória do povo é em função da consagração do pastor. E o que Jesus fez na cruz não basta não. Não, o que Jesus fez não foi suficiente. Tem que ser a consagração do apóstolo. Como você está doido para se livrar da dor, tua carne é tendente a acreditar. Aí cai no engano de novo. E a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Nada contra a verdade. Então, como eu tenho dito aos irmãos, eu digo ao Senhor Deus, eu prefiro a dor da verdade do que o consolo mentiroso. Prefiro ser esmagado pela verdade que é minha inimiga nesse momento de mentira que eu vivo, do que ser consolado pela mentira que me mantém nela. Porque eu acho que quando a gente vive uma vida que não vale a pena, uma vida que a gente para e pensa assim, ó, meu Deus, será que essa vida que eu estou vivendo teria sido essa que Deus sonhou para mim? Pergunta a você e responda. O que você está vivendo hoje, você acredita que na idade que você tem, quando Deus criou você, era isso que Ele planejou para você?
Eu não sei como é que está a tua vida e nem você sabe como é que está a minha. Agora responda para si. Você está com 40, 35, 50 anos? Imagina 50 anos atrás, você está com 50 anos. Deus, criando você lá no ventrezinho da sua mãe. Pega lá o semizinho do papai, ele vai construindo essa mãozinha bonitinha. Pum! Joãozinho. A Bíblia diz assim, eis que eu sei o plano que tem para vós. Então tu não criou, não é uma obra do acaso. Deus criou você com um planejamento, com um projeto. Você não é obra do acaso, você é obra do amor de Deus. Aleluia! Agora pensa, quando Deus te criou lá atrás, você acredita que no plano dele, depois de 50 anos, 30, você estaria exatamente onde você está? Bom, não sei. Cada um tem que responder para si, né? Porque se a tua resposta, porventura, for não, pastor, eu não acredito que Deus tenha planejado isso para mim. Eu sei que dores fazem parte da vida, eu sei que adversidades fazem parte da vida. Eu sei que angústias fazem parte da vida. Mas não tem a ver com isso só. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com no que eu me tornei. Então, a essa palavra que a gente só encontra sentido e colheita no cumprimento do nosso chamado. Agora, para a gente caminhar para o final, já passei da hora 2 minutos. Vocês são chamados para que vocês pudessem dar frutos e que o vosso fruto permanecesse. Olha a bênção da estabilidade aí. De que fruto nós estamos falando? Porque para a teologia reducionista dos evangélicos, dar fruto é só ganhar gente para Jesus. Ou seja, todo mundo tem que ser evangelista. Mas não é o que a Bíblia... Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Em Gálatas 5, Paulo fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Olha os frutos do Espírito. 22, de 5 de Gálatas. Antes do 22, veja o 19. Você está aí, amém ou não? Ora, as obras da carne, leia a próxima palavra. De novo, ora, as obras da carne, só a primeira palavra depois da carne. Ora, as obras da carne, mais uma vez, as obras da carne são. As obras da carne, vamos ao 22. Mas o fruto do Espírito, leia. O fruto do Espírito, os frutos da carne, o fruto do Espírito, da carne está no plural. E do Espírito? Singular. O fruto do Espírito, 22 aí, qual é o fruto do Espírito? O amor. Aí ele continua, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas peraí, pastor. Ele disse que os frutos do Espírito mas ele citou um monte. Há um erro de português aí. Não, é isso aí mesmo. O fruto do Espírito é um só. Qual é o fruto do Espírito? O amor. Todos os outros são recompensas dadas a quem frutifica no Espírito. Perceba que os frutos do Espírito não tem nenhum deles a ver com o que eu faço. Todos eles têm a ver com aquilo no que eu me torno. Olha lá, volta para o 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem nada que a gente faça. Tem nada de praticável aí. É tudo no campo do ser, da nossa interioridade. Olha que coisa tremenda, irmão. Aí tu vê o camarada assim, Deus me disse não, a vida me disse não. Aí tu perde o gozo, perde a paz, longanimidade. Tu vira iracundo em vez de benigno. Perde a bondade e quer descontar em todo mundo. Perdeu a mansidão. Perdeu o domínio próprio, agora enche a cara. Come todo mundo. Vai pra tudo que é balada.
E quer que todo mundo morra de pena de você. Você quer mostrar para o mundo, para o planeta, que você agora... Bobinho. Você é um bobinho. Você é um fraudinho. Que não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada. Você não sabe que a bênção de Deus não tem a ver com o carro que eu tenho, com a casa, com uma caixa de som, com coisa nenhuma. Porque nada do que a gente chama de coisa é nosso. Se pegar fogo aqui, acaba com isso aqui na hora, irmão. Você não tem garantia nenhuma que você vai chegar lá no estacionamento, teu carro está lá. Um desgraçado desse da vida pode ter roubado teu carro. Agora, para quem chega em casa, a casa pegou fogo, o que eu preciso? Preciso de domínio próprio. Preciso de paz. O Senhor me dá Senhor. Esse patrão está me perseguindo, a mulher me traiu. Meu filho, Deus, filho, fica tranquilo, você me ama, você está na palavra. Você está capacitado, você vai dar a volta por cima. Não se desespere. Minha bênção está dentro de você. Já pode tirar tudo que você tem, eu continuo dentro. Que você conseguiu com muito esforço, alguém com maior esforço tira de você. Mas o que eu gerei em você, ninguém te rouba. É isso aqui. Quando eu cumpro minha vocação, eu frutifico no Espírito. Quem frutifica no Espírito vive em paz, porque ele sabe, não quero saber como é que está o mundo, nem para onde está indo. A minha mão está segura na mão daquele que pode me livrar de todas as coisas. Mas pastor, parece que vai afundar o barco. Cadê Jesus? Ele está dormindo. Tá, mas ele está no barco. Deixa ele dormindo. Vai dormir também, porque aos seus amados ele abençoa enquanto dorme. Porque só dorme porque tem fé. Não é porque é vagabundo, não quer trabalhar. É porque internalizou o Evangelho. Aí tua namorada foi embora. Você diz assim, não foi eu que a perdi, foi ela que perdeu a mim. Teu marido te traiu, teu amigo te traiu. Não, não foi eu que perdi um amigo, foi ele que perdeu um amigo. Porque eu tenho fruto do Espírito Santo, porque eu vivo na palavra. E eu sei que se por um caminho vão, por 7 caminhos vêm. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Agora não, eu sinto uma dor gerada por alguém, eu me deformo. Não só perco alguém, como perco todos os sonhos que Deus tinha para mim. Mas que porque eu não tinha os frutos do Espírito Santo, me transformei nessa coisa que no momento tu acha até que é uma fera. Vai voltar. Mas vai passando a ira, tu vai voltando para si de novo. Só que tu já quebrou tudinho. Mas quem tem que limpar tudo é você. E às vezes tu não tem nem coragem de voltar para casa para consertar tudo. Pronto, acabou a vida. Aí vai dizer que foi o diabo. E que foi Deus que te abandonou. Aí vai encher o saco dos outros. Vira num caçador de culpado, que é culpar todo mundo. Quando o culpado está diante do espelho. Porque nenhum desses frutos tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o meu toque. Os frutos do Espírito Santo se manifestam enraizados no ser. Logo, os frutos visíveis são consequências. Só aparece do lado de fora quando foi gerado do lado de dentro. E se aparece do lado de fora sem ter gerado do dentro, eu não estou produzindo fruto, eu fui adestrado. Porque tu pode ensinar um cachorro a andar em pezinho. Só que ele é quadrúpede, ele não é bípede. Mas ele anda em pé para lá, para cá. Tu ensina como é o nome daquele passarinho que fala? Calopsita, como eu falei do como é o nome dele? Do Marquinhos, nossa, estou ficando velho. Eu vou na casa do Marquinhos mora no Morumbi, nossa ovelha. Eu fui pregar em São Paulo, me hospedei na casa dele. Eu chego lá, tem um cachorrinho, ela ama o cachorro de paixão. E ela faz uma festa quando eu chego, eu estou em casa.
Daqui a pouco vem uma calopsita e pousa no meu ombro. Falei, que coisa linda. Aí o demônio pega ela. Ela começa. Começa a cantar, a tocar a música do Flamengo. Ou seja, eu posso ensinar um animal a cantar uma música. Mas é um animal adestrado. Eu posso ensinar um cachorro a ficar em pé. É um cachorro adestrado. Eu posso ensinar um homem carnal a produzir frutos que não tem nada a ver com a alma dele. Só que ele não vai conseguir produzir a vida inteira. Porque o cachorro não vai conseguir andar em pé o resto da vida. O animal não vai conseguir cantar o resto da vida. E você não vai conseguir andar em santidade o resto da vida. Porque não nasceu de novo. Os frutos do Espírito foram gerados. Quem está entendendo o que eu estou entendendo, pastor? Diga assim, dura essa palavra. Mas é verdadeira, é ou não é? Não fica claro a gente entender? Não precisa nem pensar, cara. Então eu, quando estou ruim, irmão, quando chegou o dia mal, eu falei assim, Deus, onde é que eu desviei? O que eu estou produzindo que não é produto do meu interior? O que está rolando? Aí você fala assim, é mérito. Não, não é mérito não, não tem nada a ver com mérito não, cara. Tem a ver com o que eu me tornei. Tem a ver com frutos que eu semeio e colho. Não tem a ver com salvação. Está em Jesus, morra, você vai para o céu. Agora, se não anda no Espírito, vive o inferno. Termino. Portanto, aprendam. Não se interpreta Mateus 7,16. Pelos frutos os conhecereis. Escuta isso. Não se interpreta Mateus 7,16 sem 1 Samuel 16,7. Vou repetir. Não se interpreta Mateus 7,16 sem 1 Samuel 6,17. 7,16 de Mateus diz assim, pelos frutos os conhecereis. Então, se o cara está produzindo fruto bom, então o cara é bom. Não, Samuel diz assim, ó, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Então, fruto para Deus não é a maçãzinha que eu providencio, não, porque Deus vai olhar para o coração, Ele não olha para a maçã. Ele não vai ouvir a musiquinha que eu estou cantando, porque eu posso ser um passarinho adestrado. Ele não vai ver eu andando esguio de cabeça erguida, eu posso ser um cachorrinho adestrado. Ele vai olhar para o coração para saber se aquilo que está do lado de fora tem a ver com o que está dentro. Porque se o que tiver do lado de fora tiver a ver com o que está dentro, vai em paz, irmão. O diabo sabe com quem ele está lidando. Você está sujeito diante de Deus. E ele vai fugir de você no nome de Jesus. Porque você o resiste. Como é que você pode aceitar o diabo tirando na tua cara? Não pode. Fruto para Deus é mais do que os nossos olhos veem. E podem ser frutos, mesmo que os olhos não vejam nada. Eu posso não produzir nada que os teus olhos veem. E Deus sabe que meu coração está cheio de fruto por causa da longanimidade, da bondade, Tem a ver só com ganhar gente para Jesus. Diz que ele vai para o inferno, que ele está com câncer. Quer aceitar Jesus? Quero. Eu ganhei uma alma para Jesus. Até o pai de santo ganha para Jesus. Ela está morrendo, vai para o inferno. Quer Jesus? Claro que eu quero. Os frutos do Espírito se manifestam no ser. Logo, os visíveis são consequência. Trabalha teu ser pela palavra que gera esses frutos. E quando esses frutos começarem a frutificar dentro de você, trazendo equilíbrio para a tua alma. Aí fique tranquilo, do lado de fora vai começar a ser pipocar, igual pipoca. E aí, acabei pela terceira vez. Vi um filme hoje. Eu não vejo filme nunca, não sou fã de cinema, não é minha praia. Mas hoje eu vi um filme. É agora para lembrar o nome. Depois da Terra. Com aquele ator... Will Smith e o filho dele.
A nave dele cai na terra, desabitada há 1000 anos, portanto um lugar inóspito que fazia tudo para acabar com os seres humanos. E tinha um ser troglodita alienígena que devorava todos os seres humanos, chamado Ursa, cego, mas que ele devorava todos os seres humanos. E como é que ele devorava os seres humanos se ele não via? Ele sentia o feromônio do medo. Alguém já viu esse filme, Depois da Terra? Alguns. Ele sabia onde estava o medo e ele devorava. Will Smith era chamado de fantasma, porque ele aprendeu a vencer o medo. Então, quando a ursa matava todos os seres humanos, ele passava do lado da ursa, a ursa não via. E ele matava as ursas. Como que ela não te vê? Ele descobriu que é vencendo o medo. Então ele era chamado de fantasma. O filho dele, a nave cai numa missão, ele quebra a perna, fica preso na nave e o filho tinha que ir a 100 km distante pegar um aparelho que poderia salvá-los, buscar socorro. Claro que no finalzinho do filme ele se encontra com a ursa. Ele fica desesperado. Chega uma hora que a ursa joga longe, ele cai e ele começa a rever a infância, um monte de coisa. Ele foi viajando para dentro de si, ele foi ouvindo a palavra do pai. E aí ele foi dominando a sua essência, a sua interioridade. E quando a ursa chegou, ele mesmo no meio do caos, ele vence o medo. E a ursa passa por cima dele e não acha. Fica louca procurando e ele embaixo da ursa. E ele vence o pior inimigo que ele já enfrentou na vida dele. Qual foi o pior inimigo que ele venceu, que ele já enfrentou na vida dele? Que já enfrentou na vida dele? O medo. Vencer o medo, vencer a ursa é consequência. Porque a maior batalha é aqui dentro. E onde é que o Espírito gera o fruto? Dentro. Aí tu quer que eu me preocupe com o demônio? Com o diabo? Com o sujeito que falou que eu sou orelhudo? Com a ovelha que falou que vai embora para outra igreja porque o pastor lá tem unção? Vai com Deus, irmão. Tem que me preocupar com o que está aqui dentro, cara. Tenho eu aqui dentro, doido para sair e me tirar da presença de Deus o tempo inteiro. Tenho eu aqui que joga desânimo na minha cabeça todo dia, medo todo dia. Que tenta jogar depressão na minha cabeça todo dia, que tenta me botar mais tesão pela mulher do outro do que pela minha, que me tenta trabalhar com ira aquele que me difamou, um eu dentro de mim que diz eu não vou para a igreja hoje, que eu não quero passar pela palavra, um eu em mim que diz eu não quero viver mais, cansei de tudo isso, um eu em mim que quer me tirar da presença de Deus. Aí tu acha que eu vou me preocupar com o que do lado de fora? Do lado de fora será só consequência do que eu consegui gerar do lado de dentro. Venceu dentro, vai em paz. Tudo mais romperá, como diz Isaías, em cântico diante de ti. E você vai ter o privilégio de morrer só quando a morte chegar. Nunca antes da morte chegar. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir a ele.